Oba, tudo bem? Você é cientista, tá na pós-graduação, perseguindo a sua carreira e tá pensando o que que você vai fazer no próximo passo? Ou você tá interessado numa graduação de biomedicina, biotecnologia, e tá querendo saber mais o que que é possível fazer? Pois é, aqui na iBent, uma empresa dedicada para os laboratórios brasileiros, a gente começou a fazer uma série de vídeos para contar as histórias das pessoas que passaram pelo nosso grupo e estão se descobrindo em suas carreiras. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai contar, a gente fez uma entrevista, um bate-papo, na verdade, com a Daniele, que foi uma das primeiras estagiárias que a gente teve na iBand. E então, se você está interessado nesse tema, fica aí e ouve um pouquinho dessa história, que é bem legal, que ela conta a partir do seu descobrimento, digamos assim. Tá bom? É isso e nos vemos no próximo vídeo. Olá, sou Daniele, sou biomédica, me formei em biomedicina na turma de 2010 e como na UFRJ e como a maioria dos estudantes de biomedicina da UFRJ, a gente é apresentado, introduzido muito à vida acadêmica em laboratórios de pesquisa que tem mesmo lá na UFRJ, então eu comecei estagiando. A gente começa estagiando desde o primeiro, segundo período em algum laboratório de pesquisa e temos que passar por estágios rotatórios a cada semestre. Então, a partir desses estágios que a gente era obrigada a fazer, eu comecei a não me identificar muito com a carreira acadêmica. E já chegando no final do curso, eu tentei ver o que tá, mas para onde eu vou, o que que eu faço? Mas na época ainda não tinha, aliás, eu sinto que a UFRJ, a biomedicina, os professores, o ambiente em que a gente estava, não sei se mudou, ele não te apresentava muitas opções fora da academia, fora da universidade, fora da pesquisa acadêmica. Era você terminar a graduação, fazer um mestrado, doutorado, depois fazer concurso para professor. E eu não me identificava com essa rota, com essa carreira, porque eu não queria ser professora no final das contas. Então isso não fazia sentido para mim. Então eu passei a graduação inteira meio que em conflito de o que eu vou fazer, mas aí eu largo a graduação, o que que eu faço? E continuei seguindo até que cheguei a cheguei a participar do Ciência Sem Fronteiras. Fui em 2013 para os Estados Unidos e eu tinha como objetivo tentar estagiar em uma empresa lá fora para tentar, que eu já queria ver esse mundo fora. Esse mundo talvez de algo mais aplicado, mas não se falava muito o que que é algo aplicado, então eu não sabia o que que eu estava procurando, mas eu queria ver algo diferente. Acabou que durante meu ano nos Estados Unidos eu não consegui fazer um estágio em empresa, e voltei para o Brasil em 2014 e falei, tá, então tá bom. Então vou pegar habilitação em análises clínicas. E lá fui eu fazer o estágio no IPPMG, no Laboratório de Análises Clínicas, que é também como se fosse rotatório. Você passa por diversas áreas dentro do laboratório do hospital. Também não me identifiquei muito, mas falei, ok, tudo bem, eu pego essa habilitação e vejo o que que eu faço com ela depois. Terminei a Terminei biomedicina e falei, não quero fazer mestrado, não vou fazer mestrado, vou tentar procurar um emprego. Tentei por 6 meses, não consegui um emprego. E eu queria focar em empresa, porque, eu não sei, era ainda aquele momento de, eu quero algo aplicado, mas eu não sabia dizer o que que era algo aplicado. É, Também Dani, não antes de sabia você o que... Aham, continuar, desculpa te aham. interromper, antes de você continuar para o mestrado, assim, para o resto da carreira, fala um pouco por que que você escolheu fazer biomédica, o que que te atraiu, se no meio do caminho não Uhum. identificou tanto. No início, quando eu estava já no terceiro ano, eu descobri a biomedicina. Eu achava interessante. Na verdade, no início eu queria fazer medicina, mas eu desisti no terceiro ano. Falei, não, lidar com pessoas doentes, pessoas fraturadas, ai meu Deus, não consigo. Mas eu ainda me identificava com a área da saúde. E aí eu descobri a biomedicina e pensei, nossa, que legal a ciência, vou contribuir de alguma forma para melhorar a vida das pessoas, mais dos bastidores, vai ser legal, vai ser interessante, ok, lá fui eu. E aí eu vi que a rotina em si, de você fazer pesquisa dentro de um laboratório, eu não me identifiquei.
Isso é algo pessoal. Tem gente que ama laboratório. Entre você sentar no computador e fazer um trabalho burocrático e estar lá na bancada, tem gente que adora, prefere. Mas eu não me identificava. Então eu lutei por bastante tempo com esse não gostar, mas ao mesmo tempo eu estava num ambiente cercado por laboratórios, então eu acabava continuando, né? Seguindo o fluxo. E aí, por fim, quando eu terminei a graduação, eu tentei procurar algum emprego em empresa para tentar de novo sair dessa área, dessa vida acadêmica, porque eu não queria, no fim das contas, ser professora. Então, fazer mestrado, doutorado e virar professor não fazia sentido para mim. Mas depois de 6 meses eu não estava conseguindo, então falei, ok, vou fazer mestrado. É melhor fazer um mestrado, aprender alguma coisa do que ficar parado. Então, eu entrei no mestrado na microbiologia, no departamento de microbiologia lá da FRJ, também no CCS. E falei, ok, esses 2 anos eu vou me abrir para aprender o máximo que eu puder, para pesquisar sobre alternativas que existem e para ver o que que eu quero fazer da minha vida profissional. E dentro, era para ser curto, né? Tô me alongando. E dentro desse, dentro desse período do mestrado, eu peguei algumas aulas diferentes. Eu peguei uma aula que era de ciência translacional, aí as coisas começaram, os pontos começaram a se ligar. Eu falei, nossa, que legal, olha que interessante. E aí comecei a ir em apresentações que tinha na época de inovação, e startups, e pessoal lá falando de startups, de pesquisas que estavam se fazendo no fundão, e ia falando startup. Até que numa essas reuniões, essas apresentações que tinham, eu encontrei com a professora Daniela Luziel e conversei com ela falando, eu não sei o que eu quero fazer, eu estou gostando dessa ideia de ciência aplicada, não sei o que, translacional e gerar uma solução, impactar a vida de alguém, mas não sei o que eu faço. E aí a professora Daniela Luziel falou, eu conheço duas biomédicas que estão abrindo uma startup. Talvez elas precisem de ajuda. Que era, por acaso, a Débora e a Andréia abrindo a Event. Então, começando a Event. Então, eu entrei em contato com vocês duas e fui lá para o Catete aprender tudo que eu pudesse desse mundo novo que eu estava conhecendo, que era startup, e pude acompanhar com vocês é, tudo sobre inovação, sobre propósito. Até hoje, o que mais me marcou assim de todas as apresentações é quanto se fala muito nessa área de startup sobre o propósito, né? Você ter um propósito, você querer também gerar um impacto, gerar uma solução, você ter um produto para solucionar um problema que existe. Então, isso tudo ficou comigo, me marcou. E eu comecei a entender que eu preciso achar algo que faça sentido para mim, que senão não vou ser feliz, digamos assim. Tem que pelo menos fazer sentido. E logo após surgiu a oportunidade de uma outra startup, que foi a Gestel, que era uma oportunidade como bolsista da FAPERJ, era bolsa para pesquisador, para quem tinha mestrado, e aí o mestrado me ajudou nisso, em que eu pude ajudar, em que eu também fui uma das primeiras, digamos, funcionárias da empresa, então ainda estava muito nascente, tudo muito começando, então eu fiquei envolvida tanto em parte burocrática quanto em parte de bancada ainda, me dividindo. A Gestel, ela tinha no início dela a proposta de gerar uma solução para a medicina regenerativa. Então, isso de alguma forma ia passar por estudos clínicos. Então, lá na GCL, eu tive meu primeiro contato de ouvir falar primeiro sobre a pesquisa clínica. E aí já gerou um alerta do tipo, nossa, que isso? O que é pesquisa clínica? Então, eu comecei a me interessar em aprender sobre pesquisa clínica. Eu descobri que é uma área enorme, gigante, que eu nunca tinha ouvido falar durante a minha graduação, que não foi apresentado para a gente como uma opção
e que é algo completamente diferente da vida acadêmica e do estudo de bancada. Claro, eles estão ligados de uma certa forma, porque o estudo só vai chegar em humanos depois que ele passou pela bancada, depois que ele passou pela ciência básica, depois que ele passou pela ciência aplicada, depois que foi feito o estudo pré-clínico, e aí chegou no humano. E aí começa a fase clínica. E, bom, quando eu descobri isso, eu descobri que essa área existia, que era uma área enorme, que estava crescendo no Brasil, e aconteceu a Covid em paralelo. Em que começaram a se falar muito sobre estudos clínicos e a vacina está em fase 3 e a aprovação não visa. Então, foi também um momento em que essa área estava crescendo aqui no Brasil. E estavam precisando treinar mais pessoas e precisando de mais mão de obra nas empresas de pesquisa clínica. Então, no ano passado, depois, claro, teve um período em que eu comecei a fazer cursos e perguntar para pessoas como é que é, mas como é de fato trabalhar, porque teve isso. Isso, durante todo esse meu tempo tentando me achar, uma coisa que eu percebi que era importante eu saber é como é o dia a dia daquele trabalho. Não é simplesmente, qual é o currículo dessa matéria? Ou então, o que que eu vou aprender? Qual é o meu forte? Qual é a minha matéria favorita? Tipo, não é isso. É o que de fato você vai fazer depois com isso. E qual vai ser a sua atuação? E quais são as oportunidades que aquilo te abre? Então, uma coisa que eu percebi que era importante é conversar com pessoas que estão na área para entender o que que é de fato o dia a dia daquele trabalho. Então, foi isso que eu fiz nesses últimos anos de que eu estava na GCL. Eu já sabia que eu estava interessado em pesquisa clínica, foi começar a conversar com pessoas, começar a pesquisar começar a pesquisar empresas, é, entender o que fazia. E acabou que no ano passado surgiu a oportunidade, de eu entrar na IQVIA, que é uma empresa de pesquisa clínica que na verdade é uma multinacional e que tem escritório aqui no Brasil. E o cargo que apareceu, que cabia com o que eu já tinha aprendido, é o de negociador de contrato, ou seja, eu negocio o contrato com os centros de pesquisa que vão recrutar os pacientes. E, e aí eu acho que eu mexei agora. Depois desse tempo todo, eu sei que é uma área enorme, uma área que eu tenho muita possibilidade de crescer e de aprender. Então, eu sinto que depois de todo esse percurso, eu me achei em uma área e que ainda assim tem a ver com pesquisa e com tudo que eu aprendi. Posso fazer duas perguntas? Acho que a gente Claro. tem duas perguntas agora para Dani, né, André? É, Sim. primeiro é saber um pouco o que que a tua passagem na Ibent fez de diferença para você. Seja sincero, pode. Aham. Diferença nenhuma, um monte de gente chata. Não, um pouco o que que você leva assim do tempo que você esteve com a gente e assim, o que que você, como é que você olha para trás assim e vê, você está falando sobre negociação de contrato, essa coisa quando você fala da rotina é muito interessante porque às vezes realmente a faculdade ela dá uma visão muito quadrada Estreita, assim, né? do negócio, muito estreita, e na verdade tem um monte de atividade diferente que a gente faz no dia a dia. E daí, se alguém pensa em negociação de contrato, sim, não vai pensar, não, beleza, vou fazer uma graduação em biomedicina para ser negociadora de contratos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mas ao mesmo tempo você já mencionou, não, mas a pesquisa me dá, né, atributos para eu estar aqui onde eu estou hoje. Então, comenta um pouquinho então do teu tempo Ah, da Ibent Aham. e sim, como é que você olha para trás e vê, não, surtei? Não, peraí, não, tem um. Não, a Ibent foi um divisor de águas totalmente, porque eu digo que foi minha primeira experiência em empresa, de fato. Por mais que seja uma empresa crescente, oh, uma empresa que estava se iniciando naquele momento, foi um ambiente completamente novo. Eu que já estava acostumada a ir para laboratório, ficar lá na minha experimento e blá blá, blá, do nada me vi num ambiente completamente diferente, em que as coisas são mais ágeis, em que as coisas são mais direcionadas, em que tem objetivos, em que eu vejo a solução, que era algo que eu sentia falta.
que era algo que eu vejo que faz diferença para mim, eu ver o resultado. Porque acaba que pesquisa, dependendo da área que você tá, você vai ver seu resultado assim. Não parece que eu estou desmerecendo, mas é só algo que não faz sentido para mim. Você vê seu resultado que vai fazer um impacto em muito longo prazo. E aí, para mim, é algo que eu não tenho muita paciência para ficar esperando. E aí, na iBank, eu comecei a ver mais isso direcionado, para gerar um resultado, para gerar uma solução, para resolver um problema que existe. Porque tem muito na ciência, né? Na ciência básica, você não quer resolver o problema que existe, você quer descobrir coisas que, claro, é importantíssima para gerar dados e para gerar conhecimento. Mas na iBank eu consegui de fato ver esse outro lado, que é você focar num problema e focar em resolver aquele problema, algo que existe, focar na solução para aquilo. Então foi de fato um divisor de águas, de eu ver que é possível e ver um mundo completamente novo. E qual era a pergunta? Era sobre como é que você olha para trás agora e você relaciona a biomedicina com o que você está fazendo hoje. Olha, relaciono ela mais com quando eu vejo a pesquisa clínica num todo. A negociação de contrato, a área que eu estou no momento, ela é muito multidisciplinar. Então, tem advogados, tem pessoas que já tinham alguma experiência, é de outra área, mas já tinha alguma experiência em contratos, e tem algumas pessoas da área de saúde. Por estar negociando o contrato como centro, o que significa negociar o contrato? Eu negocio o contrato e o orçamento. Então, no orçamento está contido os procedimentos que vão ser executados naquele paciente. E muitas vezes eu preciso consultar o protocolo daquele estudo. Então, eu ter tido um estudo assim na área biomédica me dá mais base para eu entender o que aquilo está falando, para eu entender o que está acontecendo com aquele paciente, para eu entender o que aquele paciente está sendo submetido. Não são só leis e cláusulas e palavras e números que estão sendo negociados para mim, sabe? São procedimentos que serão performados em pacientes que vão estar sob um tratamento que está sendo, na verdade, parte de um estudo, de um medicamento que está sendo testado. Então, eu consigo entender todo o ciclo que chegou até ali. Eu consigo entender que aquilo veio da bancada, que aquilo veio de um estudo no laboratório, e que aquilo Uhum. depois foi testado em animais ou não. E que teve todo um comitê de ética, e que teve todo Uhum. um processo para aquilo finalmente chegar em uma pessoa. Não foi simplesmente, olha esse composto aqui, deixa eu dar para essa pessoa. Então, Uhum. eu sinto que o meu conhecimento da área biomédica me ajuda a ver o todo e a entender o todo que está acontecendo naquele momento, naquela pessoa e naquele ambiente. Uhum. E Legal. a Posso? partir daí, Hum. não, a partir daí, como eu disse, foi uma porta que se abriu nesse mundo que muitas pessoas já falavam para mim que a pesquisa clínica era muito fechada. Uhum. Então, você tinha que ter experiência, geralmente eles pegavam estagiários. E aí a negociação de contrato foi uma porta que se abriu e que existem inúmeras possibilidades para depois eu posso tentar evoluir e ir crescendo e estar mais envolvida no estudo, de alguma forma. Cara, é muito interessante, né? Queria só fazer um comentário, né, dessa sua jornada, Uhum, Dani, quando você traz, né, a sua vivência para dentro do mundo mais empreendedor, né, conhecendo como é que uma startup funciona, essa questão de muitos objetivos, foco, né? Você consegue fazer um paralelismo aí do tempo que você esteve na faculdade, né, da biomedicina, essa sua vida acadêmica, com a jornada mais criativa ou inovadora, né, com muito mais relacionamentos, né, de repente trazer aqui o que faz falta, né, o que fez falta de repente, né, nesse processo acadêmico, ou alguma diferença clara que você queira contar para gente. eu sinto falta para a gente ter tido como base durante a graduação, Isso, do que tipo, faltou. isso, como exemplo do próprio relacionamento que você teve com o network, com várias pessoas dentro do processo
né, Uhum. empreendedor, né? E provavelmente na faculdade você não teve essa abertura de portas ou algo Uhum. que pudesse te chamar mais atenção, né? Pode Algo falar mal nesse da academia? caminho. Ah, a sua perspectiva. Não, eu realmente acho que a gente é muito pouco apresentado a outras possibilidades. Eu acho que a graduação deveria ser mais para explorar, Uhum, e a- tanto dentro da academia quanto fora. Então eu sinto falta de saber que existia essa possibilidade de empresa em pesquisa clínica, de entender outras áreas que a gente pudesse atuar. Eu só comecei a conhecer, não sei se é também algo recente, mas saber de startup, de estudos aplicados e tudo mais no meu mestrado. E aí que eu uhum, comecei a falar sobre inovação, sobre pesquisa aplicada. E eu uhum, acho que acaba que durante a graduação era muito cada um por si, talvez. uhum, Então, eu sinto falta de ter explorado mais outras possibilidades, até para me desenvolver como profissional, quanto também para uhum. saber para que outras opções eu tinha, para que outros rumos eu poderia ter ido. Não sei se É, era isso. Bacana. com certeza. E agora, pegando esse gancho aí, quais são os seus planos em termos de estudo, preparação, certificação, assim, o que você está pensando? Você falou que tem muita chance de crescer, mas isso depende de alguma especialização, ou isso é só um desempenho dentro da empresa? Como é que você está planejando aí a sua carreira, digamos assim? Olha, ultimamente, eu não sei, tô pensando. Eu penso em mais para frente, acho que era algo, eu não sei se a gente já conversava, mas essa parte de gerenciamento, de gestão de projeto é algo Uhum, que eu gostaria de ter aprendido mais na uhum. graduação. A gente não tem nenhuma aula de gestão. Tá. Aliás, professor, algo que se discutia muito, né, na Event, de É. que professor não é preparado para ser gestor. E isso falando professor, que eu estou pensando que o biomédico, as pessoas ali na academia estão sendo preparadas para serem professores, chefes de laboratório um dia. E ninguém Uhum, ali é treinado para ser gestor. Ninguém ali é treinado para saber administrar algo. A Uhum, gente só recebe matéria e conhecimentos muito direcionados ao que a gente faz de ciência, da prática em si, do que da gestão, de como gerenciar ou seu próprio projeto, ou o dinheiro do seu projeto, ou qualquer coisa do tipo. Então, é um conhecimento que eu sinto falta e é um conhecimento que eu sei que vai fazer diferença na carreira, porque eu quero ir para algo mais, um dia, quem sabe, mais voltado à gestão. Eu sei que existem cargos em que eu vou estar voltada para o gerenciamento de projetos, eu preciso gerenciar também muitos centros ao mesmo tempo. Então, é um conhecimento que eu pretendo adquirir em algum momento, não sei como, porque MBA é muito caro, mas é um conhecimento que eu quero de repente vai lançar um curso aprender. daqui a pouco, daí a gente te chama. É o quê? Vai Aí lançar? Ah, então tá bom. a gente faz. Mas é algo que eu sinto falta e eu sei que vai ser importante, algo por aí, o MBA. Agora eu tenho visto também, ai, eu não vou fazer doutorado, né? Mas eu tenho visto mais gente com doutorado entrando nessa área. E aí, eu não sei eu ainda não sei se isso faria alguma diferença, Uhum, pra ser bem sincera, mas eu sei que gestão de projeto faria. legal. Tá bom. André, tem mais alguma última pergunta? Não, eu acho que foi uma trilha, né, que serve como exemplo, né, para outras pessoas que estão nessa busca aí de oportunidades. É o que a gente está tentando trazer aqui, né? Novos rumos. Acho que me surgiu Uhum, uma última perguntinha aqui para a gente explorar muito rapidamente. Você Uhum. falou que passou, tipo, 6 meses tentando procurar um emprego numa empresa e não rolou. Eu não sei se você nessa época chegou a fazer entrevista ou se você só chegou a mandar currículo, mas se você tiver tido essa experiência de fazer entrevista, o que que você acha que pode ter sido o diferencial ou o crucial para você conseguir abraçar essa oportunidade aí na empresa que você está hoje? Foi puro convencimento tete a tete lá na teve uma indicação e daí você teve que conseguir conhecer alguém de dentro da empresa e foi indicado, né? Porque isso acontece muito Aham. também.
Não é necessariamente a indicação, não quer dizer que tem o seu pai que Uhum, colocou você aí, não é isso que eu tô falando, né? uhum, Mas uhum. às vezes tem alguém de dentro da empresa que te puxa. Como é que foi essa experiência para você? Se você pode falar um pouquinho sobre isso. Não foi indicação, por incrível que pareça, eu também fiquei surpresa. É, eu acho que o que. Bom, eu não sei, teria que contar pra minha gestora se foi isso mesmo, mas eu acho que o que me ajudou foi que de fato eu estava interessada nessa área. Então, eu já tinha pesquisado muito e quando eu fiz a entrevista, por mais que eu não tivesse a experiência, eu demonstrei interesse em estar naquela área. Então, porque o que acontece, a diferença de quando eu passei 6 meses tentando procurar emprego para agora, eu estava tirando para todos os lados quando eu terminei a graduação. Eu só queria um emprego. Uhum. Eu não sabia o que que eu queria fazer, eu não sabia o que que eu ia fazer, é, eu não sabia nada. Então, eu só via a vaga e me candidatava e tentava convencer a pessoa de alguma forma a me contratar. E aí, dessa vez, eu estava direcionada não necessariamente para o cargo, mas para a grande área, pesquisa clínica. Uhum. Então, não foi algo de estou atirando para todos os lados, foi algo de eu realmente quero uma oportunidade nessa área. Eu já fiz alguns cursos, eu sei do que se trata a pesquisa clínica, eu tenho um mínimo de conhecimento. E, e o fato também de eu já ter tido a experiência lidar com coisas administrativas que eu fazia acaba com um pouco um conhecimento que começou na iBank e terminou na GCL, e aí que eu Uhum. acabava ajudando a organizar muitos projetos, a fazer candidatura para projetos Uhum. e, enfim, gerenciar o orçamento e trocar e-mail com empresas, que eu fazia também na iBank, eu ligava para as Isso. empresas. Isso. E E aí, é, aham, a gente tem é, aquele é, primeiro contato, né, com empresas para entrar na plataforma. uhum. Então, eu já tinha mais algumas habilidades desenvolvidas, assim, para o que eu precisaria fazer o que eu faço agora. Não, legal. É legal você comentar essa questão do foco, né? Quando a gente Sim. tem. Provavelmente isso foi desenvolvido durante Uhum, a fase posterior à sua vida acadêmica. sim, Então, isso faz muita diferença, né? Na com questão certeza. de direcionar o esforço, né? Saber por que você está fazendo e retoma a sua primeira fala, que é o propósito. Uhum, Então, exato. acho que fecha bem isso aí. Legal, Tá. muito legal te ouvir, Dani. Muito interessante saber aí de algumas coisinhas que eu não sabia. A gente volta e meia Sim, troca, né? Algumas mensagens, mas muito legal te ouvir falando. E é isso. Bom, as portas estão sempre abertas, né, para mais conversas, é, mais questões isso. que a gente puder Contribuir, né? contribuir, compartilhar, e acho que é bem legal. E é isso. E a gente faz uma próxima conversa em algum outro momento, quando você Tá tiver bom. super gestor. Sucesso na sua jornada, viu, Dani? Estou aqui na torcida. Sentada Cada. na cadeira da sua gestora, não é isso? É o quê? Quando você estiver sentada na cadeira do seu gestor, a gente faz outra conversa. É, Não, mas foi muito legal falar com vocês. Estou muito feliz também, sempre torço muito pela event. Muito legal, legal que você está no Canadá. Obrigada. legal, legal. Obrigada, Dani. Nada. Super abraço. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.